aluno, olá aluna, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade a propriedades coligativas. Então, nós vimos essa aula inicialmente na semana, onde tivemos a nossa aula de segundo ano. Trabalhamos ali sobre tonoscopia, sobre pressão de vapor, e hoje nós vamos trabalhar com as questões da segunda e da terceira semana. Então, o nosso objetivo da aula é reconhecer os processos que alteram os valores de temperatura de ebulição e congelamento de substâncias líquidas. Trabalhar, então, como eu disse, a semana 2 e 3 e com esse conteúdo vamos tentar responder questões do Enem. Então, a próxima aula do Enem também vamos trabalhar ainda sobre o segundo ano, sobre propriedades coligativas. Então, esse combo de aula vai nos permitir fechar, então, todo o conteúdo presente ali no volume 2 do PET, ok? Bom, vamos tentar relembrar um pouquinho sobre essa relação de pressão de vapor com temperatura. Então, imagine num primeiro momento, eu tenho aqui um líquido. Esse líquido, ele vai evaporar, independente da temperatura em que ele estiver. Isso porque as moléculas que estão ali dentro, elas vão entrar em choque, ou seja, elas vão receber energia cinética suficiente para passar para o estado de vapor. Imagine no segundo momento que eu aumentei essa temperatura. Então, a temperatura 2 é diferente da temperatura 1, ela é maior. Então, o que vai acontecer? Eu vou fornecer mais energia a esse sistema, as moléculas líquidas vão receber mais energia, vão se movimentar ainda mais, terão mais choques, mais energia cinética, o que vai fazer com que elas passem para o estado de vapor. Então, eu vou ter uma concentração maior de moléculas no estado de vapor. Então, imagine agora um terceiro momento, eu aumentei ainda mais. Então, observe que a quantidade de moléculas no estado de vapor aumentaram à medida que eu aumentei a temperatura. E nessas três circunstâncias, eu não alterei a pressão, eu estou alterando apenas a temperatura. Então, observe que se eu aumento essa temperatura, eu aumento a quantidade de moléculas no estado de vapor, consequentemente, eu aumento a pressão de vapor, ou seja, a pressão que essas moléculas farão sobre a superfície do líquido. Então, nesse caso, eu tenho uma pressão de vapor maior à medida que eu aumento a temperatura de um líquido puro, ok? Bom, então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior então a quantidade de moléculas que vão passar para o estado de vapor, automaticamente eu aumento então a pressão de vapor. A uma mesma temperatura, agora nós não estamos mais alterando a temperatura, então a uma mesma temperatura, a pressão de vapor do solvente em uma solução com o soluto não volátil é sempre menor que a pressão de vapor de um solvente puro. E agora nós vamos entender o porquê disso. Bom, então a ebulioscopia, que é justamente a propriedade coligativa da segunda semana, trabalha justamente com esse estudo do aumento da temperatura de ebulição em função da quantidade de soluto não volátil presente em uma solução. Então, a temperatura em que se inicia a ebulição do solvente em uma solução de soluto não volátil é sempre maior que a temperatura de ebulição do solvente puro. Mas por que então, quando eu acrescento soluto ao meu solvente, quando eu coloco soluto em um líquido puro, a temperatura de ebulição aumenta? Então, vamos imaginar que eu vou ferver uma água de torneira, presente ali para fazer um café, enfim, para fazer alguma coisa. Então, assim que eu coloco a água ali sobre o fogão, vou acender o fogão e vou começar a fornecer energia. Então, o que vai acontecer? As moléculas ali do líquido vão começar a se chocar, certo? Vão receber energia cinética e vão começar a passar para o estado de vapor. Se você observar bem, você vai ver a formação de pequenas bolhas de ar no fundo ali do meu recipiente. O que é isso? É justamente essas moléculas que passaram para o estado de vapor, porém, elas ainda não conseguem subir à superfície do líquido. Por que isso, Débora? Isso por causa da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ali, se eu tenho um recipiente aberto, o que ele vai fazer?
ele vai impedir que essa bolinha, que essa bolha, né, de ar que se formou no fundo do meu líquido suba, porque essa pressão ela é maior do que a pressão de vapor daquela bolinha sobre o líquido. À medida que eu continuo fornecendo energia ao meu sistema, ou seja, eu passo mais tempo ali recebendo o calor ali da combustão do fogo, né, do fogão, o que vai acontecer? Essa bolinha começa a subir e até o momento que ela passa ali da superfície. Então, o que está acontecendo? À medida que eu estou fornecendo energia, eu tenho mais moléculas passando para o estado de vapor, eu tenho um aumento da pressão de vapor ali do líquido e ele vai passar então a se igualar com a pressão atmosférica e então ele vai conseguir romper essa força e passar então para fora do líquido. Então, quando um líquido ele entra em ebulição, além dele ter entrado, né, de acordo com aquela temperatura específica de cada substância, na verdade o que está acontecendo é que a pressão de vapor do líquido, né, daquele vapor ali que está saindo, ele está se igualando ou ficando maior que a pressão atmosférica, ok? Então, quando eu acrescento um soluto àquela solução, eu tenho então a quantidade de partículas, né? Ou seja, tem ali as minhas moléculas de água que vão interagir com o soluto, o que vai fazer com que uma menor quantidade de partículas passem para o estado de vapor. Lembra que nós vimos isso na aula do segundo ano? Então, se é uma quantidade menor de moléculas estão passando para o estado de vapor, a minha pressão de vapor é menor. Então, quando eu acrescento um açúcar ali dentro, ou até mesmo um sal, o que vai acontecer? Essa pressão de vapor vai diminuir. Se a pressão de vapor é menor que a pressão atmosférica, o líquido não entra em ebulição. Então, eu preciso aquecer ainda mais, fornecer mais energia, a temperatura aumentar ainda mais, para que aumente então essa pressão de vapor, essa concentração de moléculas no estado de vapor e, consequentemente, maior pressão de vapor, para então se igualar com a atmosfera e assim entrar em ebulição. Então é por isso, gente, acompanha aqui comigo. Então é por isso que quando eu tenho um aumento de soluto, eu aumento a temperatura de ebulição, ok? Então, sempre que eu tiver um líquido puro e uma solução, o líquido puro vai entrar em ebulição antes da solução, ok? Justamente por conta desse fenômeno que eu acabei de explicar. Tranquilo? Então, a água ela só volta a entrar em ebulição depois que eu acrescento um soluto a ela, depois de um determinado tempo, porque ela vai precisar receber mais energia, ou seja, energia suficiente para mais moléculas passarem para o estado de vapor e assim poderem passar, então, a pressão atmosférica. É interessante a gente lembrar que a água ela vai ebulir a 100 graus Celsius na pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, ao nível do mar. Quanto às cidades ou regiões mais altas, menor a pressão. Se eu diminuo a pressão atmosférica, eu diminuo a temperatura de ebulição do meu líquido, ok? Então, regiões mais altas, montanhosas, eu tenho uma pressão atmosférica menor, automaticamente eu tenho uma temperatura de ebulição menor, ok? Quando a gente compara essa questão da pressão, da temperatura de ebulição de uma solução e um líquido puro, nós estamos falando aos dois sobre uma mesma pressão, ok? Então, é sempre numa mesma região. Bom, aqui eu trouxe para vocês um gráfico justamente para vocês conseguirem visualizar melhor essa questão, tá? Então, aqui eu tenho pressão em relação à temperatura. Observe que a uma mesma pressão, nós vamos ter essa primeira curva que é a pressão do solvente puro e a segunda curva que é a pressão da solução. Então, quando eu tenho aqui essas duas curvas, se eu traço a reta da pressão, eu vejo que eles vão ter temperaturas diferentes. Quais são essas temperaturas? As temperaturas de ebulição, ok? Então, isso prova que a temperatura
de solução, temperatura de ebulição de uma solução é maior que a temperatura de um solvente. É isso que esse gráfico está mostrando para nós. Bom, a terceira propriedade que nós vamos trabalhar vai se referir justamente com a mudança de estado físico do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido, ok? Ela é chamada de crioscopia. Então, olha só, em ambientes abaixo de zero, ou seja, se a gente pensar no sul do nosso país, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo Paraná, nós temos regiões, cidades ali que chegam a medir, né, a temperatura local ali até menos 4 graus, às vezes menos 8, tem regiões que ficam muito mais abaixo do que isso, se sairmos do contexto do Brasil, né, nós temos países inteiros que ficam aí abaixo de 20 graus Celsius por vários dias, né, por semanas, enfim. Então, nesse momento, existe então um contexto que a gente precisa pensar. Se a água ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, né, a 0 graus Celsius, então existe um problema nessas regiões, né? Por exemplo, a água de radiador. Por que a água do radiador não vai congelar no carro? As mulheres que usam cremes aí à base de água, por que ele não cristaliza ali dentro, né? A água ali não vira gelo? Né? No encanamento, por exemplo, de sistemas de refrigeração, né? Ou seja, atrás ali da geladeira, né? Ou até mesmo algum outro recipiente de refrigeração que tem algum líquido, por que esses líquidos não ficam no estado sólido? Né? O que acontece qual é o tipo de propriedade que vai ter na matéria que vai impedir que nessas regiões geladas esses fenômenos aconteçam? Bom, então, para a gente poder entender melhor, vamos entender qual que é essas mudanças de fase. Então, para uma substância passar da fase líquida para a fase sólida, eu preciso tirar energia, ou seja, eu preciso fazer com que eu diminua a energia cinética daquelas moléculas para elas passarem do estado líquido para o estado sólido. Relembrando sobre agregação, nós vamos lembrar que no estado líquido as moléculas têm mais energia, né? E elas têm mais mobilidade. No estado sólido, normalmente elas estão vibrando e elas são mais organizadas. Então, quando eu tiro energia cinética, elas tendem a fazer esse movimento. Uma outra forma seria aumentando a pressão. Então, quando eu aumento a pressão sobre o líquido, eu faço com que essas moléculas, essas partículas fiquem mais juntas, ou seja, com que diminua o espaço entre elas, se reorganizando. Então, dessa forma, eu iria favorecer a passagem do estado líquido para o estado sólido. Porém, meus queridos, a água especificamente, ela não funciona assim, ela é diferente. Então, quando eu aumento a pressão, na verdade, eu estou favorecendo a passagem do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido. Isso porque as moléculas de água, elas se organizam de forma diferente. Então, enquanto elas estão no estado líquido, elas estão ali um pouco desorganizadas com energia. Quando elas passam para o estado sólido, elas se organizam em forma de hexágonos. Vocês vão provavelmente ter vivido alguma experiência referente. Você enche ali uma garrafa de água até a boca, coloca no congelador, o que vai acontecer quando congelar? Vai estourar ou vai estufar. Isso por quê? Porque aumenta o volume da água quando ela passa do estado líquido para o estado sólido. Isso justamente por conta desses hexágonos que são formados dessa estrutura, conforme essa imagem que estamos vendo. Então, nessa imagem eu vejo justamente isso, então há um aumento. Então, quando eu pego essas moléculas e eu aumento a pressão, eu não estou favorecendo a formação do hexágono, que requer espaço. Então, eu passo do estado sólido para o estado líquido, ok? Bom, então, o que se observa experimentalmente? Observa experimentalmente que quando eu aumento a quantidade de soluto no meu solvente, nesse caso na água, por exemplo, então o que vai acontecer? Eu não vou favorecer a formação, então, desses hexágonos, ok? Eu não estou favorecendo essa formação. Logo, eu diminuo o ponto de congelamento. Então, aqui comigo, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. A passagem do estado líquido para o estado sólido ou a passagem do estado sólido para o estado líquido é a mesma temperatura, ok? Então, se a fusão é a passagem do estado
sólido para o estado líquido, o congelamento é do estado líquido para o sólido. Os dois é a mesma temperatura, ok? O fenômeno acontece na mesma temperatura, isso é importante a gente ter em mente. Então, quando eu coloco o soluto, eu diminuo, ou seja, eu diminuo ainda mais a temperatura de solidificação. E isso é crioscopia. Bom, então lembra quando eu falei sobre os radiadores? Então, uma das opções, né, que são feitas é colocar então ali dentro algumas substâncias. O etileno glicol é um tipo de álcool que é colocado ali na água de radiador, né, justamente para impedir que a água congele. Então, o que é feito? Justamente isso. Nós colocamos um soluto, né, naquela água para impedir que ele congele, ok? Que a solução de água congele. Então, olha só, nós vamos fazer agora a atividade 2, página 57, questão da UFMG. Num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolé de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de... Então, olha só, ele vai dar várias opções para vocês, onde eu tenho água pura e outras soluções. Então, de cara, a água pura sempre vai congelar primeiro. Por quê? Porque não há nenhum soluto ali dentro. As outras soluções que houverem soluto, ou seja, quantidades diferentes ali do suco de limão, ou seja, o soluto, vai fazer com que diminua ainda mais a temperatura, vou ficar mais tempo no congelador para poder congelar. Então, a resposta certa é a letra A. Aqui ele vem falando sobre as outras quantidades, ok? Bom, então aqui, segunda semana, atividade 5, página 54. Apresenta maior ponto de ebulição ao nível do mar A. Então, lembra da relação que nós fizemos? Então, maior ponto de ebulição, aquele que tiver a maior quantidade de soluto. Ok? Então, vamos lá. Opção 1, 0,1 mol de glicose, B, 0,5 mol de glicose, C, 1 mol de sacarose, 1,5 mol de ureia. Então, até aqui eu só tenho solutos o quê? Solutos que não se dissociam, ok? A letra E é um soluto que se dissocia. Lembra que nós trabalhamos isso? O NaCl, ele se dissocia. Logo, ele é o dobro, porque ele vai liberar Na+, e liberar Cl-. Então, é o dobro de 1,5, então seria 3. Então, entre 0,1, 0,5, 1, 1,5 e 3, qual que tem a maior quantidade de soluto? Justamente o NaCl, ok? E agora nós vamos trabalhar uma questão do Enem. Então, sob a pressão normal ao nível da água, ao nível do mar, desculpa, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus. Tendo por base essa informação, um garoto residente a uma cidade litorânea fez o seguinte experimento. Ele colocou uma caneca metálica contendo água e aqueceu. Quando a água começou a ferver, ele encostou cuidadosamente a extremidade de uma seringa de injeção sem a agulha. Então, aquela seringazinha, ele foi lá e encostou em cima do líquido quando estava ebulindo. Depois, ele ergueu o êmbolo um pouco, ou seja, puxou uma quantidade de água para dentro do êmbolo, né? Verificando após os instantes que a água da seringa havia parado de ferver. Então, ele está lá em cima do líquido, puxou um pouquinho o êmbolo. Depois, o que ele fez? Ele puxou ainda mais, deslocou ainda mais o êmbolo ali dentro, ok? E aí, ele quer saber o que foi que aconteceu. E aí, quando ele puxou essa quantidade de êmbolo, um pouco mais, esse deslocamento um pouco maior, ele percebeu que a água voltou a ferver. E aí, a pergunta seria justamente, né, o que aconteceu ali? Então, na verdade, quando ele colocou ali o êmbolo e puxou um pouco de água, a água para de ferver. Certo? Então, ou seja, a pressão de vapor que está ali dentro não é igual à pressão atmosférica. Quando ele puxa um pouco mais, ou seja, ele dá mais espaço, ele diminui a pressão, fazendo com que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica dentro do êmbolo, voltando assim, então, a ebulir. Logo, a resposta certa seria a letra D. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Gente, com essas questões,
nós vamos, com esse combo de aula, finalizar o volume 2. Eu quero agradecer a vocês por essa aula e pedir que vocês estejam atentos à próxima aula do Enem, que vai ser muito importante para finalizarmos todo o conteúdo do PET 2. No mais, eu quero agradecer a vocês, um grande abraço e até mais!